Com o passar dos anos, conseguimos perceber que é uma eterna luta entre o bem e o bem. No passado tínhamos, por exemplo, a ditadura e os comunistas. Cada um fazia as coisas do seu modo, crendo que o seu lado era o bom. Recentemente, com as eleições, por exemplo, com a eleição aí a disputa eleitoral entre a esquerda e a direita, que ficou bem evidente, nós também vimos da mesma maneira. É o bem contra o bem. E aí, com o passar dessa eleição, a gente percebeu que o que se elegeu, que se dizia lutar pela democracia, também comete os mesmos erros do seu antecessor, não fazendo a tal democracia que se diz fazer. Na verdade, sempre é aquela justificativa do bem justificar o seu bem, mas que não nos leva a lugar algum. Mas o mais interessante disso tudo é, de certa forma, ter aquele efeito manada que vivenciamos todos os dias. As pessoas tendem a seguir certos modelos ou padrões, seja, por exemplo, de beleza, uma harmonização facial que se tornou moda hoje, ou uma dieta, ou qualquer coisa nesse sentido. E esse mesmo sentido que nos dá esse modo de pensar, esse modo de seguir, esse modo de ir adiante neste efeito manada, faz com que não pensamos nesse todo, nessa forma toda que acontecem as coisas, ou seja, vamos pensar novamente lá no bem e o bem, pois é como se fosse somente o meu lado que seja do bem e do outro não é tão bem assim. Então, nesta busca por bem e o bem, creio eu que nos falta equilíbrio, nos falta, de certa forma, até discernimento para não cair nas armadilhas que são impostas por este efeito manada, por este efeito que hoje se reproduz de uma maneira muito mais gigantesca, já que as redes sociais estimulam isso e fazem com que muitas vezes as pessoas não reflitam, não procurem alternativas, não procurem buscar conhecimento a fim de ter esse discernimento de saber separar as coisas e ver que o bem e o bem estão tão próximos um do outro que é difícil saber qual dos dois é pior.